Hoje eu venho falar com vocês sobre criatividade. A criatividade que é um recurso que todo ser humano tem, né, e a capacidade de alterar, de transformar, de inovar e toda essa capacidade ela é fundamental para a sobrevivência. Tanto que a razão pela qual o homem ele prevalece no planeta, em todos os lugares, é a sua capacidade altíssima de adaptação, sobretudo ao meio ambiente e as agressões que o meio ambiente oferecem para o ser humano. Em contrapartida, o ser humano também oferece agressões a esse mesmo meio ambiente, porque a gente não entra nesse meio ambiente e mantém ele no formato que ele se encontra. A gente entra nesse meio ambiente e altera ele, né? A gente modifica ele e adapta ele para as nossas necessidades. E são essas adaptações que a gente faz que geram resíduos que comprometem. Então, no nosso caso, o próprio ser humano compromete o planeta. Aonde que está o problema nesse tipo de situação? É que a gente depende da água para viver, a gente depende do ar para respirar. Então, quando eu na tentativa de adaptar o ambiente, comprometo o ambiente que é essencial para a minha existência, eu não estou sendo muito inteligente. Então, o homem não é o ser mais inteligente por fazer isso, porque sob esse aspecto, todos os animais não fazem uma alteração no meio ambiente, ou seja, eles vão viver, ainda que você acredite que eles não têm inteligência, eles vão permanecer ali para sempre, seguindo todo o fluxo de predatorial, né? O ciclo alimentar que existe vai manter aquela estrutura sozinho. Agora, o homem interferindo, ele transforma esse processo num processo finito, porque ele vai esgotar todos os recursos daquele local e automaticamente não vai ter como repor aquilo e precisa migrar. E como o planeta é limitado, tem poucos espaços, se a gente consumir o recurso do planeta inteiro, teria que se mudar para outro planeta. Então, por que o ponto do assunto para dentro de um contexto de evolução é, primeiro, essa percepção de que quando a gente transforma alguma coisa, existem resíduos, né? Tudo que a gente faz na vida tem uma consequência. Então, a gente usar de criatividade na vida, falando de planejamento estratégico pessoal, é ter a percepção de que tudo que a gente faz vai ter uma consequência. É interessante a gente pensar muito, a gente planejar, a gente se organizar e fazer as coisas com consciência do que a gente está fazendo, não só consciência do resultado que a gente vai ter das coisas que a gente faz, mas também uma consciência muito clara do preço que a gente vai pagar para alcançar esse objetivo. Isso é muito importante porque faz com que a gente viva por mais tempo, a exemplo do homem com o meio ambiente. A gente também tem o nosso micro-universo, o nosso micro-ambiente pessoal da vida, que a gente tem que tomar esse cuidado nas tomadas de decisão. Então, quanto melhor o planejamento, melhor a tomada de decisão. E essa tomada de decisão, ela é muito importante, né? Porque a gente pode ter uma criatividade gigantesca, né? A gente pode ter um potencial de inovação gigantesco, mas sempre pensando nas consequências que essa ação vai trazer para você. É claro, tem muita gente que é o termo de inescrupuloso, faz as coisas visando só o benefício próprio e não está nem prestando atenção aos demais. Mas eu acho que hoje nós já vivemos num momento da vida onde é sustentável você pensar nas consequências para você e para os próximos. E quanto mais você consegue ter resultado sem causar consequências, né, sem deixar sequelas para você ou deixar sequelas para o próximo, é o mais próximo da perfeição que a gente consegue chegar. Então isso é evolução. E a evolução no contexto de criatividade, de inovação, não só a gente criar tudo de forma inescrupulosa, como a gente pensar no resultado positivo com as consequências positivas também. Então, para aquele momento final de reflexão, eu te pergunto, você tem pensado nas consequências que você tem feito, né? Os resultados você tem pego a qualquer custo?
Conta pra mim.